O dialogador de hoje tem a ver com esta imagem aqui. Dá para dar um detalhe? É uma logomarca da nossa TVE. A TV anterior a esta, TVC. TV Educativa, que se transformou em TVC. Tá aqui. O dialogador de hoje é um homem de educação. E ele trabalhou durante anos e anos aqui na TV Educativa. E eu me lembrei dele e trouxe para pontuar o nosso encontro de hoje esse objeto, a imagem da TVE. Ele é educador, ele é formado em pedagogia, ele é coordenador das políticas de ensino, de ensino fundamental e de ensino médio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas ele é essencialmente um artista, ele é músico, ele é um dos criadores, o fundador, talvez o principal fundador desse grupo vocal e instrumental que é o Quinteto Agreste. Eu vou conversar hoje com o ator, com o músico, com o educador, Arlindo Araújo. É o nosso dialogador de hoje. Arlindo, Ricardo, quanto tempo bom, hein? quantas vivências Quantas juntos. vivências juntos. TV, teatro, música, festivais de música. Lindo, lindo, lindo. E olha o que é que ele me trouxe. Ele me trouxe Quinteto Agreste, claro. Necessariamente. Para pontuar o nosso encontro de hoje, o CD do Quinteto Agreste. O mais recente. O mais recente. Me trouxe máscaras, olha, teatro. E me trouxe livros. Olha aqui. E essa música que estamos ouvindo? É Caminhando Sempre, a música que dá título a esse CD e que fala de uma procissão do cotidiano. A letra fala de uma tradição andina, de povos andinos que usavam a marcha reflexiva como um ato cotidiano. Ou seja, eles avançavam 2 passos, recuavam um para refletir se aquela era a direção que queriam mesmo seguir. E aí, vou em frente, volto um passo para trás. Avançando 2, recuando 1. Avançando 2, recuando 1. Avançando 2, recuando 1. De quem é a música? A música é de Mário Mesquita e essa letra é uma letra minha que foi construída sobre esse ideário da procissão do cotidiano. Então vamos começar por aqui. Vamos começar pontuando a conversa a partir do CD do Quinteto Agreste, Arlindo. E desse tema que você me trouxe, essa ideia de avançar, mas sempre avançando 2, mas recuando 1. Isso. Esse é o lema de vida que você defende, enfim, no qual você acredita? Eu acho que esse lema é um lema que você aprende com o tempo. No início da vida, quando você tem os arroubos da juventude, você vai atrevidamente sem refletir muito nas coisas. À medida que o tempo passa e que a vida te ensina muitas coisas, que os caminhos têm percalços, têm quedas, tem que se levantar, tem que se recuperar, aí você precisa enxergar melhor o caminho para poder saber caminhar. Para onde é que eu estou indo, de que forma é que eu estou indo e o que é que eu quero nessa ida que vou. A gente é muito fácil compreender os 2 passos. Como é a minha música? 2 passos mesmo? Avançando 2. Avançando 2, recuando 1. 1. É muito fácil compreender o avanço de 2 passos. Isso. Mas é difícil, é mais complicado entender o recuo de 1. Eu queria que você refletisse, então, sobre esse recuo. O recuo é necessariamente... Como é que você está caminhando para um lugar, para um objetivo, mas mesmo assim recua? O recuo é para você refletir se essa ida e aquele é o caminho que você quer ir para aquele objetivo. Então, essa é para permitir que você, no passo a passo... Pense. Pare para pensar. É por aí que eu quero ir? Ou eu posso mudar, corrigir esse rumo para que a vida seja melhor na forma como eu quero encarar a vida? E pode ser também um sentido de palmilhar com muito mais consciência. Isso. Na medida que você recua 1, você depois vai avançar de novo. Esse mesmo passo que você recuou, você vai palmilhar outra vez. Certamente. Portanto, com muito mais consistência, e muito com mais consciência densidade. do rumo, da direção. Eu acho que é isso que quer dizer, de fato, essa letra. Arlindo, e mesmo quando a gente tem um objetivo, até um vislumbre muito claro de um ponto, uma teleologia muito clara, há sempre o imponderável, não é? Sempre. Há sempre o acaso Ele de tá correção de sempre rumos. te desafiando e sempre se colocando para que você possa olhar
para o que não estava posto e refletir se eu posso ir na forma como eu queria ir ou eu vou refletir para corrigir esse meu rumo. E na vida enquanto artista, eu faço muito isso, esse exercício. Como é que isso se deu na sua vida? Porque eu conheci como homem das artes gráficas, não era? Aqui eu sou metido em muita coisa, Ricardo. Aqui na TVE, cadê o... Aqui. Aqui na TVE, que eu comecei abrindo o programa, lembrando que você foi da equipe fundadora da televisão educativa do estado do Ceará. A minha chegada na TV é muito engraçada. Você era um homem das artes plásticas. Isso. Das artes visuais, digamos, né? Nunca me desliguei disso, porque é uma face minha que é forte também. Me lembro de você numa prancheta, pensando visualmente as coisas, não é? E plasticamente. Depois se transformou no homem de apresentação, no ator, e depois criou aqui nesses estúdios, aqui nessa casa, o Quinteto Agreste. Como é que se dá, então, essa... Como é que você encarna esse recuar, avançar 2 passos, recuar para frente? Como foi isso na sua vida? Na minha vida isso foi muito definitivo. Assim, chegar na TV educativa. A minha chegada na TV educativa foi por um acaso total. Eu vim acompanhar uma pessoa que vinha fazer um teste, e aí eu vi uma fila e perguntei o que significava. Era uma fila para fazer teste para o setor de arte da TV educativa. E o que é o setor de arte? É o que produz o material visual, desenhos, legendas e tudo mais. Eu sei fazer isso. Aí eu entrei na fila, fiz o teste e acabei sendo aprovado. E trabalhei com um tio seu chamado Guilherme Neto, que é uma pessoa preciosa na minha vida e que me ensinou muita coisa, inclusive que gente preguiçosa, e ele me categorizava assim, é muito criativo. O ócio criativo. Gente preguiçosa é muito criativo? Isso o Guilherme dizia. Sempre ele gostava, inclusive, dizia, eu gosto de trabalhar com preguiçoso, porque preguiçoso encurta caminho, encontra a solução para as coisas rápido. Porque ele quer se livrar do trabalho. Do trabalho. Eu tinha essa característica. Outra coisa linda que ele dizia é que quando eu estava assim perdido, querendo escrever, com muitas ideias, ele dizia, meu sobrinho, porque eu era escritor, não é? Era isso até hoje. Mas enfim, na televisão eu escrevia como produção. Ele dizia, meu sobrinho, a gente não escreve pensando, a gente escreve com a bunda. Ou seja, senta e faz. Senta, cara, senta e escreve. Não adianta ficar planejando, não é? O caminho se faz caminhando. Era uma pessoa muito sábia, Guilherme. Não é isso? Se a gente associar essa conversa ao que você me trouxe agora como lema, o caminho se faz caminhando, na travessia. E nele você descobre as facilidades e as dificuldades, e com ela você aprende. E Arlindo Araújo, como é que você se transforma, então, desse artista plástico, do músico, do criador do Quinteto Agreste, para o educador, para o homem da educação? Acho que a TV foi muito fundamental nisso, não? A TV educativa me definiu até. Definiu, Eu estando na TV educativa e convivendo com vários pedagogos, eu criei uma admiração por esse campo, por essa área de estudo, né? E comecei a fazer leituras e comecei a me interessar muito pelo pensamento pedagógico, conheci a história da educação brasileira e me encantei por ela, e a partir desse encantamento eu disse assim, não, isso também pode ser uma opção para a minha vida, porque eu não queria ter um direcionamento único na minha vida, eu sou uma pessoa muito múltipla por necessidade, é visceral isso. Assim, eu preciso me manifestar através da escrita e criar textos, eu preciso dizer coisas porque a expressão falada me completa. Né? Precisa cantar também. Preciso cantar. Você compor também. Porque cantar eleva meu espírito e me trabalha como ser humano e me deixa uma pessoa melhor. E há um caso também aí, como lema, sobre o qual a gente pode refletir, que é o fato de o Quinteto Agreste ser um grupo feito por adolescentes quase, né? Pessoas jovens, depois dos 18, pela faixa dos 18. De 18 até 22 anos. 40 anos depois, esse grupo continua junto. Mário Mesquita, Arlindo Araújo, Tarcísio Lima, Tarcísio José de Lima, Ademir Lima do Vale. E nós temos uma aquisição recente, que é o Marcos Nunes, que vem para preencher o lugar que foi de muitos. Foi do Marcílio, foi do Marcelo, foi do Marcos, e hoje é o outro Marcos, que é o Marcos Nunes, que ocupa esse lugar. Pois é, mas esse grupo, isso que eu estou dizendo, pegando essa ideia do é preciso dar 2 passos à frente e recuar um, é preciso que se encarne isso para que as coisas durem. E o Quinteto Agreste é a prova disso. Ele não foi assodado, ele foi lentamente. Você vê, eu estou querendo ver se me faço entender. É um grupo de uns caras que se encontraram aos 20 e poucos anos
e que depois de 40 anos continuam juntos, amigos, e partilhando a mesma música, a mesma ideia, a mesma ideologia musical, etc. O mesmo som. E o bom é pesquisando, descobrindo, aprofundando isso. Olhando para trás, Ricardo, descobri que na década de 70 a gente já fazia um trabalho de vanguarda. E ele não era tão consciente assim. Era vanguarda, assim, porque hoje, quando a gente mostra uma música como Aratacanto, que está nesse disco, e que é um poeta que tem característica, aliás, um poema da poesia concretista. Aratacanto. Aratacanto, que é o canto cearense. Sim, dos aratacas. Isso, que lembra de uma ideia que partilhamos em um roteiro que a gente chamou de Água Viva, que inicialmente nós pensamos em Aratacanto, porque a gente fazia o canto dos aratacas, ou o canto cearense. Peguei esse título e dei a ele uma letra. Qual é a faixa para a gente ouvir? É a primeira? Veja, por favor, aqui eu não sei a sequência ao certo, Ricardo, mas aqui tá. Por aqui você vê. Mas aqui é um sol. É um sol, sim. Aratacanto é a terceira. A terceira Vamos ouvir faixa. um pouquinho a terceira faixa? Terceira faixa, Aratacanto. Feita aqui na TVC. É esse? Aratacanto. Isso. Letra de Arlindo Araújo. Letra de Arlindo Araújo e e música de Mário Mesquita e Marcelo Melo. Marcelo Melo. Sempre buscamos construir um diálogo com a música latina. Sempre vi na música nordestina uma identidade muito forte com a música latina. Com a latinidade. E eu sempre achei muito equivocado o Brasil ficar de costas para os países que são limites com ele, tentando olhar só mais para o horizonte do oceano e deixando de enxergar os povos que estavam ali. Cava, cova, planta e vida terá, renascendo dessa terra, enfim. Arapoca, terra fraca tua, para ceia, parca, gorda, fome. Cava, cova, planta e vida terá, renascendo dessa terra, enfim. Mata a mão e a terra, tua voz, cessa o pranto e canta a lua clara. Forma agrária justa não está, este mote muda a glosa do teu canto. Mata a mão e a terra, tua voz, cessa o pranto e canta a lua clara. Forma agrária justa não está, este mote muda a glosa do teu canto. E haja terra dada para um só Senhor, capitães de ontem. Isso para ter sido feito na década de 70. 70, e haja terra dada para um só Senhor, capitães de ontem e hoje da Leimar. Dividir a terra, cultivar o pão, cantar agora o canto da manhã. Vingará tamanho canto novo, de trabalho arando o campo todo. Livre o homem sobre a terra está, arataca, voz aratacanto. Tua fome terá fim, tua voz aratacanto. Isso. E você então acha que é fundamental, essa seria o que é o Quinteto Agreste? Se você tivesse que conceituar, onde é que está o conceito Agreste na história da música? É um grupo que sempre teve uma preocupação muito social no seu trabalho. Engajado politicamente. Isso, engajado nas politicamente. Suas letras. Um grupo que pretendeu sempre ter uma originalidade de proposta, ou seja, construir uma personalidade musical própria, que necessariamente dialogasse com a musicalidade do seu tempo, mas que não fosse uma repetição da mesmice. E um grupo que tem uma ligação com a latinidade. Sempre. É isso. Você olha para a linha de composição que a gente adota e assim, é um diálogo da música, da sonoridade da música nordestina com a sonoridade da música latina. Uhum. Isso é uma coisa propositada, construída de forma pensada e que a gente achou que era um caminho bom. Porque nós Brasil, somos muito, e nós do Nordeste, então, mais ainda, muito desligados, muito desconectados dessa pertença Isso. de América do Sul, de povos de língua espanhola, não somos? A mentalidade de povo colonizado, que é muito forte ainda na nossa população, faz com que a gente ache que o que é importante está além-mar. Não está aqui no nosso terreno. Há também uma questão geográfica, claro. Nós não temos contato com nada. Por exemplo, Isso. é diferente, por exemplo, de um cearense, a diferença entre um cearense e um gaúcho, por exemplo. O gaúcho está ali, vizinho, não é? Isso. Com o Uruguai, com proximidade da Argentina, etc. E as influências são fortes lá Mas aqui nós temos o mar e Brasil. É. Nós somos a esquina do Brasil, como diria o nosso Augusto Pontes, na esquina do Brasil, né?
E é muito interessante essa visão do Augusto É lindo, sobre né? isso. Que acho que está num poema também. poético, que é. Tá um poema do o arquiteto Fausto Nilo. O Fausto Nilo, acho que esquina do Brasil, essa ideia de esquina. Isso, é uma letra de música. É uma letra de música, é. Isso. Acho que é uma música do Fausto Nilo Com o Moraes Moreira. Com o Moraes Moreira. Isso. Também foi repetida essa ideia com a música com o Evaldo Gouveia. Mas o que importa é que agora você me deu uma outra ideia, quer dizer, esquina não só no sentido geográfico de estar na esquina do Na mapa, ponta, é isso. mas também no sentido de estar no lugar de passagem. De muita gente, de, muita tráfego intenso. De entre cruzamentos, Isso. cruzamentos. É isso? É. E outra coisa, a gente sempre se permitiu invadir por influências. Sempre por influências que a gente julgava convenientes. Mas aí a gente se permitiu, por exemplo, até o Iê, que tinha uma avaliação de uma faixa da população bem significativa como uma música menor, a gente se aproveitou do Iê porque a gente reconhece no Iê, e em particular nos Beatles, um grande valor e uma grande contribuição à música do mundo. E aí a gente também se permitiu se deixar influenciar por esse grupo excelente que foram The Beatles. Os The Beatles. Os The Beatles. Arlindo, e essa imagem aqui é sua, não? Eu Não. falei que você era artista visual e é mesmo. Esse trabalho Mas esse trabalho não é da seu, não? Íntegra, né, publicidade, e foram garrafas de areia feitas especialmente para isso. A arte é toda feita inicialmente em garrafas de areia, fotografadas e depois transformadas em material gráfico. Quer dizer, nos pés estão ali como se tatuadas as imagens, né? A Isso. planta, o boi, não é? As coisas que nos marcam. As né? coisas, como se fossem pés marcados, como se fosse a marca do boi, a marca do Isso. gado. E botamos os pés porque o caminhar estava posto nesses dias, que a gente queria necessariamente fazer com que a população entendesse que o quinteto tinha interrompido, mas não tinha parado. E que o caminhar do quinteto prosseguia. Aí essa letra veio a calhar para esse sentido que a gente queria estabelecer nesse diálogo com a população e com o público que aprecia a música que a gente faz. O dialogador de hoje é o educador, é o cantor, o ator, enfim, é o homem da coordenadoria de ensino fundamental e médio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas é, enfim, o artista, como eu disse, multi-atividades, o Arlindo Araújo. E o programa tem como premissa, não é, a apresentação dos objetos. E eu queria trazer os objetos que ele me põe na mesa para conversar, e vou começar com o mais inusitado de todos. Eu saio do CD e olha o que ele me trouxe. Papel higiênico. Arlindo, vamos filosofar sobre o papel higiênico? Vamos sim. Comece. A minha provocação ao trazer o papel higiênico foi para que a gente pudesse refletir sobre muito lixo que é veiculado e que a população que não tem ainda um serviço educacional que lhe permita ter uma visão mais ampla de mundo, deixa de enxergar e é ludibriado o tempo todo pelo rádio, pela televisão, pelo jornal, pelas revistas, pela mídia em geral. Então, o papel higiênico vem assim, vamos fazer uma limpeza nisso e vamos ser éticos nessa relação com a população, compreendendo que a gente tem um poder imenso nas mãos, e vamos fazer com que esse poder se reverta para que essa população seja uma população ainda mais esclarecida, que seja uma população que tenha visão de mundo ampliada, que compreenda as coisas, as artimanhas, os jogos que estão postos na sociedade, que seja capaz de refletir sobre a sua estado no mundo, como estou, o que posso ser, não o que eu posso ter, nessa perspectiva. O rádio, então, está educando num outro sentido. Tem prestado um desserviço enorme. Desserviço. Assim, é um instrumento precioso, de um valor imenso, entende? De uma capacidade de penetração inigualável. Sim. Sequer a televisão chega aos pés disso, entende? Sim. E esquecer que poderia ser um instrumento de promoção da qualidade da vida brasileira, esquecer que pode contribuir de forma decisiva para que a população repense a sua história nos lugares onde estão e como estão. Então você trouxe o papel para
para lembrar a necessidade de uma asepsia. Isso, de passar a limpo isso e tentar construir uma coisa que seja mais relevante, mais significativa para a vida das pessoas. E você acha que isso é possível, essa intervenção, sem a intervenção do Estado? Não. Sem uma regulação? Não. Não na Uma sociedade. regulamentação e uma regulação? E no formato de sociedade que a gente tem, não. Mas é preciso que Porque a se gente... deixar o mercado... E esse mercado, esse personagem, mercado, Essa palavra mercado. é cruel. Porque tudo Porque vira em nome dele se tudo. comete tudo. Até o inimaginável. Então, o mercado é perverso. E é preciso Agora, que como as pessoas controlar? estejam atentas Como a é que o isso. Estado poderia intervir? Eu acho que as mediações precisam ser feitas de forma mais enfáticas. Por exemplo, eu acho que a TVC é uma mediação interessante, importante. As rádios também, as rádios públicas. Isso. A Rádio Universitária, a Rádio Assembleia, a TV Assembleia. Mas mesmo as emissoras que não são ligadas a uma instituição pública, elas são serviço público. Elas são concessões. Concessões públicas. Portanto, elas têm responsabilidades públicas. Completamente. Educacionais, Agora, o poder culturais. público é omisso na cobrança disso, eu acho. Já que ele concede, ele deveria cobrar que esse serviço fosse melhor prestado. E se não fosse prestado, caçar, Caçasse a punir. concessão. É? Porque se é uma concessão pública e se isso define a vida brasileira, Define. é preciso ter responsabilidade com isso. Enfim, E aí o papel vem... o papel vem como Vamos provocar. limpar essa imagem. Vamos limpar péssima. essa imagem. Vou começar limpando aqui. Limpando as coisas aqui. Né? Limpando. A gente também se pode fazer, né? Sim, limpando No inclusive nosso a si mesmo. A si mesmo. É. Como é que nós estamos revendo, como é que nós estamos trabalhando com isso, não é? Como é que eu estou Contribuindo. exercendo os valores Sim, de maneira adequada? Eu contribuo para que a sociedade seja melhor, ou eu sou um omisso, ou eu contribuo para que ela seja pior? Você acha que seria, então, o caso daquele conselho, do Conselho das Comunicações? Não sei. Não sei se seria esse o modelo. Não, porque eu... Mas que é preciso intervir, é. É. Eu não sei se seria uma censura, mas era... Não, era, não é censura, é um... Era necessário um regulamentação. mecanismo público De que controle. assegurasse que esses órgãos também estivessem a serviço do público. Entende? Eu acho que as pessoas se preocupam muito com, quer dizer, as entidades, as instituições, enfim, com o público, mas não com a coisa pública, não é? Isso. E esse bem... É diferente, né? Trabalhar para o público e trabalhar Pela coisa pública. pela coisa pública, né? Isso, é muito mais amplo trabalhar pela coisa pública, porque redimensiona, né, o atendimento à pessoa. Arlindo Araújo, nosso dialogador de hoje, me trouxe São Francisco. E eu vou pautar como tema para a nossa conversa. Arlindo, São Francisco? São Francisco, sim. Eu sou do Dia do Santo. Ah, você é do dia 4 de outubro. Isso. E meu pai não queria que eu fosse Francisco, mas minha mãe assim decidiu. É verdade, você é Francisco Arlindo Araújo. Isso. Francisco Arlindo Araújo. E aí eu perguntei por que Arlindo ao meu pai. É muito interessante essa história, eu conto assim com uma vaidade imensa, né? Eu disse, pai, mas por que Arlindo? Ele disse, porque quando você nasceu, você era e eu nessa época era um adolescente muito feio. Quando você nasceu, era uma criança linda. Então eu disse, esse menino tem um ar lindo. Aí ficou Francisco, que minha mãe queria, exigiu, e Arlindo, que meu pai, que disse que eu tinha um ar lindo. Pena que não tenha sido registrado para poder eu lembrar de uma coisa que não existe mais. Não, mas você continua lindo, continua com ar lindo. Ou não? Acho que não. Não? Um tanto quanto prejudicado. Você acha? Pela passagem do tempo? Não, acho que assim, Você acha que a vida deixa marcas. O tempo maltrata? O tempo Não, deixa o tempo marcas que podem enfeiar, Arlindo? deixa assim. Com algumas pessoas ele é mais benéfico. Eu até considero que comigo, pelos meus 60 anos, ele foi até generoso, entende? Esse senhor tempo foi bastante generoso comigo, eu acho. Porque a gente tem sempre a mania de associar a beleza à juventude, não é? Isso. E isso não é uma associação direta necessária e peremptória, não é? Há pessoas de 90 anos que continuam. A beleza em todas eu acho que a beleza em é todas as atemporal. idades. É atemporal, É não é? atemporal, com certeza. Estou falando de beleza física mesmo. Isso. Embora o conceito de beleza é muito Amplo. relativo, né? Isso. Mas, Arlindo, e o que é essa relação do nome Francisco
do fato de ter nascido de São Francisco, do cristianismo primitivo. A Igreja da Caridade. A Igreja da Caridade, Isso. sem a pompa, sem a... A igreja que não só Sem a hierarquia. não só capitaliza, porque assim, eu tenho uma visão assim, um tanto quanto crítica desse aspecto das igrejas, não necessariamente da Igreja Católica, mas das igrejas, que transformaram isso numa grande mercearia. Né? A igreja quer capitalizar. As igrejas, As igrejas no sentido mais geral. querem capitalizar, buscam o dinheiro da população. E eu acho que é um equívoco. Eu acho que elas precisam ter sustentabilidade, mas elas precisam exercer os dogmas que apresentam, elas precisam fazer com que a doutrina seja exercida verdadeiramente, numa mão dupla que vai do sacerdócio, de quem é sacerdote das várias igrejas, e que volta da população para esse sacerdote de maneira verdadeira. Arlindo, você no começo do programa falou do Quinteto Agreste, me ocorreu uma coisa, enquanto você falava de São Francisco, veja, você falou de uma certa ligação, uma certa sintonia do Quinteto Agreste com a latina, com a musicalidade latina. Isso. E mais assim, da América do Sul, etc. Isso. E, no entanto, o quinteto chama-se Agreste. Uhum. Esse Agreste que a gente sempre associa ao Nordeste, não? Isso. Mas agora estou vendo por outro lado, o Nordeste que estaria noutros Nordestes, Isso. noutros países, uma agrestividade. Vamos inventar essa palavra? Nós temos uma música com esse Tem nome. Então pronto, não foi eu que inventei. Talvez seja influência de ter ouvido muito o quinteto. A agrestividade está em outros lugares? A gente percebe, Ricardo, que a realidade da região agreste nordestina, ela está em várias outras regiões do próprio Brasil. Não, e fora do Brasil também. E fora do Brasil também. Né? São aquelas áreas que estão entre o mar e o sertão. Uhum. Né? E são áreas de grande fartura até. Então, o agreste vem no sentido da renovação, do ambiente onde a vida pode realmente ser mais frutífera. E tem a ver com São Francisco, porque São Francisco, É um santo além de ser um ecológico, santo né? tão ligado a nós, né? São Francisco Canindé, etc. Mas um amigo da natureza. É um amigo da natureza, tão ligado à natureza, né? Isso. Tão ligado à ecologia, aos pássaros, aos bichos. Ele disse coisas que para nós aqui, para mim às vezes fica até difícil de aceitar. Por exemplo, a cobra, não é? E educador, e que hoje nos trouxe São Francisco e no próximo segmento nos promete falar de máscara, Patativa do Assaré e muitas outras coisas, porque os objetos que o convidado traz vão pautando, vão pontuando, vão, enfim, dando margem ao nosso diálogo. Daqui a pouco a gente volta. O diálogo de hoje é com um homem que trabalha com máscaras, é um artista, ele é um artista visual, ele é um artista de teatro, mas é um músico e também tem uma função, assim, um cargo político. Já há algum tempo ele é coordenador de ensino fundamental e médio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria de Educação da Municipal de Fortaleza, e é o criador, talvez o principal criador ao lado de Mário Mesquita, deste grupo aqui, o Quinteto Agreste. Eu me refiro a Arlindo Araújo, o nosso dialogador de hoje. Arlindo Araújo, o homem que já foi da TVC e que hoje me trouxe... Vamos começar com essa máscara? Sim. Uma máscara. Ele me trouxe máscara para a gente pautar a nossa conversa de hoje. Máscaras. Nós, pessoas de teatro, convivemos com essa figura das máscaras o tempo todo. Nós trabalhamos fazendo máscaras faciais, máscaras dos personagens que representamos. E aí estão duas máscaras, porque você também, Ricardo, além da pessoa de televisão, você é um homem de teatro mesmo.
Pois na é, aqui tem essência do ser. a famosa máscara da tragédia e da comédia, claro que estilizada. Estilizada, sim. Sabe o que me ocorreu, Arlindo? Veja, não sei se você percebe. Elas têm aqui nesse tratamento uma diferença tão pequena, não? Elas não são tão marcantes. A boca. A boca que dá a expressão. Isso, de tragicidade, e a Isso. outra de comicidade. É tão sutil a diferença. Muito sutil. E eu queria então trabalhar a partir desse estímulo visual. Como se houvesse aqui uma convergência entre tragicidade e comicidade. comicidade. Queria que você falasse então sobre isso. A vida é trágica e é cômica ao mesmo tempo. Às vezes você seria cômico se não fosse trágico, né? Então, isso está posto o tempo todo, esse ponto e contraponto da tragédia e da comédia. E como o teatro, ele tem, na verdade, na sua essência, a intenção de reproduzir a vida em suas multifacetadas oportunidades, eu acho que o uso das máscaras no teatro veio quase como uma necessidade. Embora a gente tenha conhecimento de que as máscaras eram usadas para representar, mas as máscaras foram saindo a peça material para a peça corporal, né? E aí, assim, os atores foram criando as suas máscaras. E as máscaras, elas estão na nossa vida cotidiana. Colocamos máscaras o tempo todo. Às vezes, não por uma questão de não ser sincero, mas as situações e a forma da sociedade acontecer exige que você vá colocando máscara para situações. Nós que somos pessoas públicas, que estamos às vezes em situações que podem ser de constrangimento, a gente cria máscaras, faz cara de paisagem às vezes, faz de conta que não é com você, porque a dureza desse enfrentamento exige que a pessoa humana apele para esses recursos que dispõe, para poder escapar de situações que às vezes são constrangedoras, para além das representações teatrais. Sim, no sentido mais amplo. Isso. Mas as máscaras, veja outra coisa que eu queria que você comentasse. Elas escondem o rosto, não é? Escondem, mas elas também revelam. Se revelam, sim. A partir da máscara que você coloca, você está dizendo muito de você mesmo. Certamente, inclusive quando dissimula. Pois é, a dissimulação é uma máscara, não é? Isso. Então elas revelam, e desvelam também. Isso. Né? Elas revelam e velam. Eu tenho uma admiração muito grande por máscaras. Eu tenho uma coleção de máscaras, Ricardo. E eu faço máscaras. Lindo. Tem umas que eu faço em alumínio, que eu trabalho alumínio de forma com muitas minúcias e detalhes, criando texturas, e eu construo máscaras. Eu não trouxe nada da minha lavra, que era para não fazer nenhuma propaganda indevida. Mas eu trabalho fazendo máscaras também, mas muito mais para o deleite, para presentear amigos. Não necessariamente uma coisa de mercantilista que vise lucro ou coisa parecida. Eu queria que você comentasse essa imagem. Você está aparecendo o seu rosto, e aí eu vou fazer, ponho a máscara aqui em cima do seu rosto. Você é a máscara no seu rosto. Tira a máscara. Máscaras que temos, que usamos, que precisamos usar. Nem sempre a verdade pode ser colocada. Nem sempre a vida permite que você seja completamente verdadeiro. Pede-se, muitas vezes, as situações para que você faça de conta. E a brincadeira do faz de conta, que é uma brincadeira que a gente faz e exerce no teatro com muita naturalidade, para a imaginação, vai dando na vida da gente lastro para que você saiba fazer faz de conta verdadeiro. Eu estou conversando hoje, nosso dialogador de hoje, peças, um ator de teatro, está um pouco afastado do teatro esses últimos anos, talvez porque a atividade de educador tenha tomado muito o seu tempo. Mas ele me trouxe outros objetos que eu quero pôr aqui na mesa para a gente ir pautando a conversa. Ele me trouxe Antologia Poética de Patativa do Assaré, organizada por Gilmar de Carvalho. E mal sabe ele que eu tenho ligações imensas com esse livro. Depois eu explico. Quero primeiro saber quais são as ligações dele, Arlindo Araújo, com este livro, porque ele me trouxe. Primeiro, a admiração pelo poeta Patativa. Segundo, porque eu acho que o Gilmar é a pessoa que consegue traduzir melhor as organizações que faz a respeito da obra desse poeta. Por ser um homem que tem uma sensibilidade imensa e por trabalhar com cultura popular de maneira apropriada, adequada, compreendendo o sentido disso.
e porque o livro é um livro belíssimo, ilustrado com imagens significativas sobre o poeta e sobre o universo cultural que está no entorno da vida desse poeta, e pela importância que esse poeta tem na vida cearense do interior, em especial, e na nossa trajetória de grupo artístico. Que é o Quinteto Agreste. Isso. O Patativa e a sua obra... O que é o Patativa? A sua obra permeou muitos roteiros nossos, usamos muita obra poética do poeta. Musicaram. Musicamos muita Muitos coisa versos do Patativa. Estamos preparando um disco novo só sobre Patativa. Vai ser o mais novo disco do Quinteto Agreste. E esse livro foi uma fonte de pesquisa. Que antologia. Aí resolvi trazer para a gente falar, dar um destaque ao nosso poeta. Patativa do Assaré. E lembrar de que as pessoas precisam conhecer melhor esse poeta. As pessoas precisam saber da poesia simples e profunda do Patativa do Assaré. Sim. Eu quero ler um 65. Quero ler, já que estamos falando de poeta, tem que ter poema. Não é? 65. Queria que você dissesse, então, Arlindo, para lembrar o tempo, seus tempos de ator. Diga um trechinho desse poema tão famoso do Patativa. Cante lá que eu canto cá. Digamos essas duas estrofes aqui. Será que eu vou conseguir sem óculos? Vai. Será que vai? Poeta, cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem... Eita, que a vista está ruim. A vista está ruim? Nem fastando. Nem fastando? Não, tem que botar o óculos. Pois então eu vou dizer um pedacinho, tá? Por favor. Poeta, cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Mas esse senhor aqui, que nós tivemos a honra de ter sido contemporâneo dele, né? Patativa do Assaré, como é que ele diria? Eu que o vi cantar e que tinha essa beleza, porque ele não era só o poeta da palavra escrita, era o poeta da oralidade, não era? Isso, Como ele declamava. E eu vou tentar imitar, tá bem? Bacana. Poeta, cantor de rua, que da cidade nasceu. Cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Era mais ou menos assim, Mais né? ou menos assim. E se você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Reproduzir com certeza. Não era mais ou menos assim? E o bom de tudo é que o Patativa, nas apresentações que fazia, ele ia dizendo os poemas longos, que eu não entendia como é que ele tinha tudo aquilo na cabeça. Aí ele, quando terminava um poema, ele dizia assim, querem mais? Eu achava genial. Ele tinha livros e livros na cabeça, né? E uma capacidade de comover, que é uma coisa também muito do agreste, do sertão. Sabe, Arlindo? O poeta que não só escreve, o poeta que sabe dizer os seus poemas. E que sente. Ele não era um ator. Não. Mas quando você via aquele homem chegar e começar a cantar e falar, e você tinha uma verdade. Era comovente. Era a força da verdade. A força da verdade, na palavra. Isso. Na fala, no cuspe. Era emocionante. E imagina-se assim, que tudo foi vivido, porque ele diz com a força e com uma verdade que parece que é um repórter do seu tempo. Né? E tem tudo a ver com o trabalho de vocês. É politizado, engajado, não é? Ele foi precioso da nossa vida, precioso vamos mesmo. Cantar juntos? Vaca estrela, oi, boi, fubá, ahá, ahá, vaca estrela, boi, fubá. Linda, nossa homenagem à Patativa do Assaré. E eu disse que eu tinha tudo a ver com esse livro. Sabe o que foi? Sim. Eu gravei esse livro. Todo, absolutamente todo. Até o número da página, tudo. Eu fiz um livro, vai sair. É um livro sonoro. Um livro sonoro. Maravilha. Para deficientes visuais.
patrocinado pela Fundação Demócrito Rocha, passei uns 8 ou 10 dias indo para o estúdio todo dia e lendo absolutamente tudo. Eu tenho esse livro todo dito pela minha voz. Eu quero uma cópia. A Fundação Demócrito Rocha vai lançar num projeto aí nacional, Antologia Poética de Patativa do Assaré. A Fundação Demócrito Rocha tem tido iniciativas muito interessantes, editoriais. O objeto tem tudo a ver contigo e comigo. Você nem sabia disso. Não sabia. Mas tá aí, eu acho o poeta maior, eu gosto tanto dele quanto gosto do poeta Jada de Carvalho, que eu tenho certeza que você também admira. É lindo, lindo. Que são dois poetas muito bons de serem ditos e interpretados. Tem uma Arlindo, força dramática muito forte. Além tem uma outra música, que é do Patativa, a música, que vocês cantavam também, não sei se vocês cantavam, aquela ou se era um coral que cantava, mas eu acho que vocês cantavam também, do Pinto. Do Pinto A lição no do ovo, Pinto. A lição do A Pinto. gente está no nosso novo disco. Como é? A lição do Pinto que bate. Vamos, minha gente, vamos para a frente, atender a cruz, atrás. Eu preciso dizer uma coisa. Você sabia que quando você canta em grupo vocal, você não aprende nem a letra que não seja a sua voz mesmo? Como é o nome da música? É a Canção do Pinto. A Canção do Pinto. E sabe qual foi, em qual oportunidade o Patativa... Lição do Pinto. Lição do Pinto. 196. Você sabe quando foi que Patativa fez isso? Por ocasião das diretas. Das diretas. Patativa, no Rio de Janeiro, foi provocado a fazer uma participação naquele comício das diretas. E aí instigaram ele a trazer algo da obra dele. Aí ele criou na hora a lição do Pinto, para ensinar o povo a lição de que, para se conquistar a liberdade, tem que trabalhar. O pinto prisioneiro, para sair do cativeiro, vive bastante a lutar. Bate o bico, bate o bico, tico-tico, para poder se libertar. Se temos direito, todos nós queremos liberdade e paz. No direito humano não existe engano, todos são iguais. O pinto dentro do ovo, está ensinando aspirando um mundo novo, não deixa de beliscar. Bate o bico, tico-tico, bate o bico para poder se libertar. Isso. Aqui o que você dizia, o pinto dentro do ovo está ensinando ao povo que é preciso trabalhar. Isso. Bate o bico, tico-tico, para poder se libertar. Isso virou música, não virou? Virou música. Eu acho lindo, lindo. Os corais cantam por aí. Bate o bico, tico-tico. Isso que tem uma contribuição assim. da Isaíra, né? Deve ser um arranjo da Isaíra, será? Da Isaíra Silvino? Tem algo da Isaíra nisso. Acho que ele fez a música e ela deu uma burilada. Nós estamos tão bem acompanhados, não estamos, Arlindo? Bastante. Patativa do Assaré, Isaíra Silvino, Tarcísio José de Lima, Mário Mesquita. Boa. É só gente talentosa e gente boa. Arlindo Araújo, o dialogador de hoje, o educador e o artista, o músico, ele me trouxe, olha aqui, o último objeto aqui, não, o penúltimo. Uma caixa com... Ele quer que eu pinte? Eu vou pintar. Arlindo. Isso é todo o meu ouro. Que é isso? Por quê? Por que você trouxe? Por que eu trouxe todas as cores? Você quer Eu era um menino pobre que tinha muita vontade de ter lápis de cores. Mas lápis de cores bonitos. E nunca tinha tido muito acesso. E quando eu consegui isso, eu comprei várias caixas de lápis de cores. Essa caixa de lápis de cores foi um presente que me foi dado. E por conta de uma música que a gente tem chamada Todo o Meu Ouro, que diz assim: tenho um luar nascendo entre os cabelos, tenho um mar batendo em minhas costas, tenho o vento da manhã preso entre os dedos, estrelas no céu da boca. Uma criança sem nome mora dentro de mim, e quantas perderam seus lápis de sonho e cor. Foi por isso que você trouxe? Foi. Associando o lápis de cor a infância, e esse arco-íris aqui. A uma frustração de menino de poder colorir o mundo de maneira mais eficaz pela a impossibilidade de ter os materiais na época certa. Diz aí, você que é educador, vai poder conversar sobre isso, Arlindo. Dizem uma certa camada aí dos psicanalistas que nós todos temos dentro de nós um menino ressentido. Né? Eu acho que eu tenho. O seu menino ressentido é esse? É o que não pôde ter? Que não pôde ter a possibilidade da expressividade no tempo certo. Sim. Tinha vontade de se expressar, isso. Mas não tinha o material. Não tinha meios. Não tinha os meios. Isso. E um desses meios seria o quê? O lápis. Os lápis. Que você estaria despontando naquele momento da infância o artista visual que você depois seria. Com certeza. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com essa expressividade, né? Com a manifestação plástica.
de você construir objetos significativos, entende? De você poder se expressar criando imagens. Então eu vou pedir que você crie aqui uma para mim. Use os lápis, já que você trouxe Com lápis certeza. de cor, você faça uma pequena coisa para a gente ver aqui e fechar o nosso encontro de hoje com Arlindo Araújo. Arlindo, uma coisa simples assim. Não, Arlindo, você não pode ver isso aqui não, Arlindo. Já viu, escondido. Tá bom, vai. Uma Isso é um coisa objeto simples. surpresa. Uma coisa simples, vai. Vamos ver, Arlindo Araújo. O nosso dialogador de hoje, que é de várias artes, das artes visuais, do canto, e hoje é coordenador da área de ensino fundamental e médio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E eu estou me lembrando aqui do primeiro dia em que vi o Arlindo, não é? Não, eu já o conhecia da TV, eu já o conhecia do teatro, mas aqui na TV, onde trabalhamos desde os anos 70, eu o via sempre produzindo imagens para as nossas teleaulas aqui da velha TVE. A TVE. Arlindo, o que você fez aí? Rapidamente, eu sei que o tempo nem estava... Ai, que lindo. Olha aí. Um rosto feminino. Não vou dizer não, vocês vão ver. Olha aí. Arlindo Araújo. Assina, Arlindo, como é a assinatura. E vamos colocar, antes do objeto surpresa, os outros objetos que o Arlindo me trouxe. São 3, são fotos. Arlindo Araújo. Lindo, lindo. Vai ficar aqui para sempre no nosso envelope oficial do programa Diálogo. Arlindo, você me trouxe fotos, é isso? Caminhão da Cultura! Isso, rememorar de um tempo bom. Dos anos 80. Um tempo de fartura de espaço. Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria de Educação e Cultura do município. Espaço para o teatro, para a música. Vamos explicar. Que éramos mambembes completamente desavergonhados. É verdade. Era um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, do município, à época da gestão da professora Era Secretaria de Educação e Cultura. Barros Leal, não é isso? Isso. Guaraciara Barros Leal. Era um caminhão que percorria as comunidades, periferias, e nesse caminhão formava-se um palco, como é que chama? A carroceria. A carroceria era palco. Virava um palco Isso. para apresentações teatrais. De música, de manifestações da cultura popular, né? Diverso, era um palco múltiplo. Isso devia continuar, não? Acho assim, de uma falta de oportunidade, como é que você deixa de usar um mecanismo inteligente desse, rápido, fácil, acessível, que chega onde a população está e não se utiliza disso em proveito da própria população. O projeto tem que voltar. O Caminhão da Cultura foi uma coisa importantíssima na vida de Fortaleza. Caminhão da Cultura. E eu trouxe fotografias E olha a provocação que ele me traz. Eu estou vendo. Ele me traz o Ricardo Guilherme no Caminhão da Cultura. Com fotos que nem eu tenho. Olha aqui. É uma peça chamada Grololô, Lero Lero, Parrapapá. E João Antônio com você. João Antônio Campos, tá aqui. Eu aqui de ator. E aqui na outra, olha que lindo. João Antônio Campos, eu aqui de costas. E no centro quem está? Essa atriz linda, minha querida amiga, já falecida, a atriz Gracinha Soares, que hoje é nome de teatro, Teatro Gracinha Soares, professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de teatro, que se transformou em curso superior de teatro. A gente no caminhão, fazendo pelaí, como diz o Matuto, teatro. Sabe o que era isso aqui? Era cordel, só que um cordel politizado, um cordel que não era do realismo fantástico, um cordel mais de consciência política, do aqui e agora, sobre a inflação, sobre o dinheiro, sobre a economia, sobre moradia. Era lindo. Aí, Grololô, Lero Lero, Guaraciara, sabendo que eu venho, o teu programa diz assim, leve essas fotografias para o Ricardo, que são mais dele do que São nossas. lindo. Então é um presente. 1980. Obrigado, Arlindo. Obrigado, Arlindo. Vamos ao objeto surpresa? Vamos ao objeto surpresa. Eu vou lintar, então, o meu, tá aqui ele, tá aqui dentro. E o que você me trouxe? Porque isso aqui já é uma surpresa maravilhosa, hein? Gracinha Soares. Essa aqui você vai adorar. Eu vou adorar? Tenho certeza. E se Tá surpreender. aqui o meu. Deixa eu abrir. Não abre o meu agora, não. Tá. Eu vou abrir o seu, tá? Atenção, objeto surpresa, trazido por Arlindo Araújo. Pam, pam, pam. Que música que eu canto, meu Deus. Canta, Arlindo, uma música para abrir, para ir tirando aqui. Tan, tan, tan. Uma música do quinteto. Uma música do Um quinteto. pedacinho só para eu ver o que é isso, o que é isso, o que é isso.
Claro, tá aí a música. Arlindo, você tem isso? Você é um louco. Minha gente, é um poema meu. Sim. ABC do Oprimido. De próprio punho. Escrito pelo próprio... Um instantâneo que você fez. Pena que não tem a data. Mas é, com certeza, do início da década de 80. Com este poema, preparo rimas e emoções. Preparo prantos e chorões. Preparo asilo e féretro. Com este poema, pronuncio a morte prematura do preso proscrito. Com este poema eu protesto. Pressuponho primas e bordões para o morto primogênito. Poeta vivo, cantor do povo, procela a alga marinha. Canto com este poema o morto proibido. Pronuncio palavras, pranteio o irmão morto entre quatro paredes. Com este poema preparo rimas e canções. Poeta nacional, te ponho a nu, ao biscate, ao bacilo, ao blefe dos bilhões. Basta. Botamos a bilis pela boca nos bordéis, nas borrascas, nos borralhos, nos barrancos no Brasil. Incito o impaciente e o impassível. Incito o ímpeto dos importunados, dos indeferidos, dos indefesos, dos indiciados, dos indignados, dos infelizes, dos inferiorizados, dos inquietos. Interpreto. Sou ator. Olha que loucura! Poeta Ricardo Guilherme. Ei, meu Deus! Uma loucura, não me lembrava disso. Em épocas remotas. Em épocas remotas. Eu acho que isso aqui é anos 70, viu? ABC do Oprimido. Bem na linha do que nós estávamos falando, né? Poesia engajada, quase às vezes E eu manifesta. guardei isso, Ricardo, Linda. não só pelo texto, mas que era um manuscrito seu. Bonito, obrigado, Arlindo. Tão lindo, ABC do Oprimido. Nem eu tenho isso aqui, vou ter que tirar xerox para ficar comigo. Lindo. E veja o que eu trouxe para você, Arlindo, de objeto de surpresa. Ui. Eu trouxe uma coisa. Eu trouxe apito. A que você associa? Que Alerta. Eu digo, doutor? Alerta. Atenção. Presta atenção. Preste atenção. Eu vou dizer porque que cheguei ao me lembrar de você. Porque eu digo, como é que... sabe que eu sou fascinado pela ideia de síntese, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu associo alguma coisa que seja som, que é o que o Arlindo faz, som, música, musicalidade, enfim, falar ao ouvido, com isso que ele hoje também se tornou o educador. E achei que o apito poderia ser essa ideia. Porque ele faz som, mas ao mesmo tempo ele tem uma ideia de ordenamento, de alerta, de disciplinamento das coisas. A educação, De colocar mesmo a educação coisas, democrática bonita, Ela precisa de disciplina. Ela precisa de disciplina, ela precisa de espaço. Assim como a dança, como o teatro, como a música. Isso. Precisa de disciplina. Foi assim que eu tentei fazer uma síntese. Faça agora em palavras. Música e educação. Quem é você, Arlindo Araújo? Eu sou uma pessoa que tem buscado apitar pela vida. Eu fiz da arte o motivo da minha existência. E aí eu, numa vontade necessária de construir possibilidades, fui me apropriando das linguagens. E aí, como um curioso, gostei de todas elas. E aí eu sou uma pessoa da arte e da educação. E a arte precisa Você da liberdade, apita. mas precisa também de certas disciplinas. muita disciplina. Continuamente. Apolo e Dionísio. Exatamente. Arlindo Araújo, obrigado pela sua presença. E eu quero encerrar para a gente fazer uma obra de arte juntos, tá bom? Eu que não sei desenhar, só posso dizer fim do programa, escreva a palavra fim, diálogo. Isso. E aí você desenha. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo. O Arlindo agora pinta. Enquanto isso, a gente vai passando os créditos. Na próxima semana a gente volta com mais um dialogador tão rico quanto Arlindo Araújo hoje.